Oi, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Henrique. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos gêneros literários mais poderosos e ao mesmo tempo mais desafiadores que existem, o conto. A gente vai ver de tudo, desde a teoria, a essência dele, até um passo a passo bem prático para quem quer se arriscar e começar a escrever. Vamos lá! E para a gente já começar a entrar no clima, olha só essa citação do Stephen Vincent Bennett. Ela captura com uma perfeição incrível a magia do conto. A questão aqui não é só o tamanho, sabe? É o impacto que ele causa. Um bom conto é como uma pequena explosão literária. É aquela coisa que, poxa, fica na nossa cabeça por um tempo enorme. Então, o que realmente define um conto? Muita gente pensa, é só uma história curta, né? Mas não, a essência dele é bem mais profunda e complexa. É que toda a estrutura do conto ela é construída em cima de duas coisas: precisão e foco. Pensa só o seguinte, o conto é como se fosse uma narrativa de um cirurgião. Ele trabalha com um único conflito central. Não tem espaço para desviar o assunto, sabe? São poucos personagens, o cenário é bem definido, o tempo é super limitado. É tudo muito condensado. Para quê? Para gerar o máximo de impacto no menor espaço possível. E olha só essa comparação da crítica Nadia Gottlieb, que é perfeita para a gente entender isso. No romance, o autor está ali construindo um universo inteiro e a preocupação dele é não deixar faltar nada, né? Já no conto, a lógica ao contrário. Cada palavra, cada frase que não está servindo diretamente àquele objetivo final tem que ser cortada. É a pura arte da economia. Essa analogia da fotografia, então, fecha a ideia com chave de ouro. Pensa que o romance é tipo um filme, né? Ele vai mostrando o desenrolar de uma história longa, com várias cenas, vários núcleos. O conto, não. O conto é um clique. É uma foto, é aquele instante congelado. Só que é justamente nesse instante, nesse detalhinho que a foto captura, que uma verdade muito, mas muito maior sobre a gente, sobre a condição humana, acaba sendo revelada. Ok, a gente já entendeu a essência, certo? Agora vamos um pouco mais fundo. Vamos dissecar a anatomia de uma grande história, segundo a visão de alguns dos maiores mestres do gênero. Afinal, o que é que faz um conto sair do bom e virar uma verdadeira obra de arte? Bom, e aí a gente tem que falar de Edgar Allan Poe, né? Um dos pais do conto moderno. Ele tinha uma ideia que ele chamava de unidade de efeito. E o que é isso? Para ele, antes mesmo de escrever a primeira palavra, o autor já tem que saber exatamente qual emoção ele quer provocar em quem está lendo. E a partir daí, tudo, absolutamente tudo na história, o enredo, os diálogos, a descrição, tudo trabalha junto para construir essa única sensação. Aí vem o Júlio Cortázar com uma metáfora que, olha, é fantástica. Ele dizia que o romance ele ganha por pontos. Sabe, luta de boxe? Ele vai acumulando pequenos golpes, round após round, ao longo de páginas e páginas. O conto não. O conto não tem esse luxo. Ele tem que ser intenso, direto e tem que ganhar por nocaute. É aquele golpe final devastador que muda o sentido de tudo que a gente leu até ali. E para entender esse tal de nocaute, a ideia do Ricardo Pilha é a chave. Ele fala que, na verdade, todo grande conto narra duas histórias ao mesmo tempo. Tem a história número 1, que é a que a gente vê na superfície, sabe? Os acontecimentos que estão ali, claros. Mas por baixo dela está correndo uma história número 2, uma história secreta. E a grande mágica, o grande truque do contista, é fazer com que essa história secreta venha à tona bem no final, revelando o verdadeiro significado de tudo. Certo, vimos bastante teoria, né? Mas e aí, como é que a gente coloca isso tudo em prática? Para quem está com vontade de se aventurar na escrita, a gente montou um guia bem prático, em 7 passos, baseado no que esses grandes escritores nos ensinaram. E o ponto de partida, o primeiro passo mesmo, vem de um conselho do F. Scott Fitzgerald. Ele dizia que, antes de pensar em trama, em personagem, qualquer coisa, a pergunta fundamental é: qual sentimento eu quero explorar? Porque, no fim das contas, uma grande história curta não é sobre um enredo super complexo. É sobre uma emoção. A trama é só o veículo que vai entregar esse sentimento. Então vamos lá, os primeiros passos são bem claros. Primeiro, defina essa emoção central. Segundo passo, comece com um gancho. Uma primeira frase, um primeiro parágrafo que agarre a atenção de quem está lendo na hora. Não dá para ter aquecimento no conto. E terceiro, lembrando lá do Poe, cada frase tem que construir a história e ao mesmo tempo reforçar aquela emoção principal que foi escolhida lá no começo. Ok, agora a gente está chegando perto do fim da história. E aqui tem uma pergunta que é crucial se fazer.
A ideia não é dar um final feliz ou um final previsível. O objetivo é criar um final que seja, ao mesmo tempo, impactante e que pareça inevitável, sabe? Que faça todo sentido com o que foi construído até ali. É bom sempre lembrar, o final é o nocaute do Cortázar. E aqui vem os últimos passos, que são tão importantes quanto os primeiros. Passo 4. Escreva esse final forte, que ressoa, que faz sentido. Depois, passo 5, vem talvez a parte mais difícil, a revisão. É preciso reler várias e várias vezes. E o passo 6 é editar sem piedade. Lembra daquela frase? Em um conto não pode sobrar nada. Se uma palavra não está ali trabalhando para a história, ela está atrapalhando, tem que cortar. E por último, passo 7. Peça ajuda. Mostre para outras pessoas. Um outro olhar sempre enxerga coisas que o nosso, de tanto olhar, já não consegue ver mais. E claro, né, gente, a melhor maneira de aprender a escrever contos é lendo os melhores, não tem jeito. Estudar os mestres é uma aula. Ajuda a entender o ritmo, a estrutura, a ver as infinitas possibilidades que esse gênero tem. Olha, a gente separou aqui uma pequena lista só para dar um pontapé inicial. Aqui no Brasil, é obrigatório ler Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Murilo Rubião, Monteiro Lobato. Lá fora, os que a gente já falou, Poe e Cortázar, e gigantes como Jorge Luis Borges, Kafka, Anton Chekhov. Sério, ler qualquer um deles já é uma aula completa sobre a arte de escrever um conto. E para a gente fechar, fica aqui a provocação final. O conto, no fundo, é um convite. Um convite para a gente olhar além do óbvio, sabe? Para encontrar aquelas histórias secretas que estão escondidas nos momentos mais banais do nosso dia a dia. Então, a pergunta que fica no ar é: qual história secreta o seu conto vai revelar? Bom, pessoal, espero que essa nossa conversa tenha sido útil. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima.